Então, vamos fazer aqui o gabarito do primeiro simulado aí da P1, tá? A primeira questão é: seja y² igual a x² uma curva plana C. Exiba uma parametrização de classe C1 para a curva, né? Para a curva C. Exiba a equação cartesiana da reta tangente AC no ponto 1/2 raiz de 2/4. Faça um esboço gráfico da curva e da sua tangente, né? A tangente, no caso, essa aqui no ponto 1/2 raiz de 2/4. E, finalmente, calcule o comprimento de arco descrito entre os pontos x igual a 1, y igual a -1 e x igual a 1, y igual a 1. Bom, gente, a gente pode ver que nesse caso aí, né, uma parametrização simples de classe C1 é essa aqui. Tá? T ao quadrado, T ao cubo. Se você substituir na equação, você vai ver que dá, né? Resulta em T elevado a 6, T elevado a 6, que é uma igualdade. Tá? Então, a nossa curva admite essa parametrização aqui, tá? Tá bem legal, porque olha só, aqui você tem números negativos, né? No Y, né? E no X você só tem números positivos, né? A gente vai voltar falando isso daqui a pouco. Vamos, né? Repara, ó, o x, ele só pode ser positivo, né? Porque olha só, porque ele é o cubo, né? Ele é igual ao y², ou seja, uma quantidade obrigatoriamente positiva. Então, o x, ele não pode ser negativo, senão né? Não satisfaria aqui essa equação. Já o y, ele pode ser negativo ou positivo, né? Porque ao quadrado é sempre positivo. Então, vamos lá. O que a gente espera, né? X só positivos e y pode ser positivo ou negativo. É isso que a gente pode esperar aqui. A parametrização, certo? Respeita isso. Então, vamos lá, vamos buscar primeiro, né, a equação, ele pede a equação cartesiana da reta tangente. Vamos buscar primeiro a equação é, paramétrica da reta tangente, e depois a gente, por eliminação de parâmetro, a gente encontra a equação cartesiana. Vamos fazer isso. Então, caso geral, né, a equação de uma reta tangente, a gente vai chamar aqui de gama de tal, tá? A gente troca o parâmetro para tal para não confundir com o parâmetro da curva, né? Então, o parâmetro da reta tangente a gente vai chamar de tal. Então, gama de tal, né, é sigma linha, né, de T0, né? T0 é o valor do parâmetro T no ponto de contato, né? No caso ali, o 1 sobre raiz de 2, 1/2 raiz de 2/4. E vezes tal, né, mais o ponto de contato, que é o sigma de T0, que é esse ponto aqui, né? O sigma de T0 é o ponto de contato, 1 sobre 2 raiz de 2/4, tá? E aqui é a velocidade, né, naquele ponto de tangência lá. Então, se a gente igualar, né, 1/2 raiz de 2/4 com T0 ao quadrado, T0 ao cubo, a gente vai concluir que o T0 é raiz de 2/2. Tá? Eu deixei para vocês conferirem. Então, esse é o tempo de contato, digamos assim, nessa parametrização, é claro, né? Que a gente escolheu. Então, o que a gente faz agora? Calcula a derivada, né? Aqui a gente calcula a derivada aqui, e o ponto de contato nós já temos. Então, a derivada é 2t, 3t2. No ponto, né, de contato, o t corresponde à raiz de 2/2, a gente substitui aqui. Então, a velocidade no ponto de contato ali é a raiz de 2,3 meios. Então, a equação paramétrica, pessoal, fica fácil, né? O caso genérico aqui, né? Velocidade no ponto raiz de 2/2 e a posição no ponto raiz de 2, a gente já sabe. Então, vai dar gama de tal é igual a raiz de 2
vírgula 3 meios vezes tal, mais um meio, raiz de 2 sobre 4. Aí, então, a gente pode somar tudo aqui, né? Isso aqui fica componente x de tal, essa aqui é componente y de tal. Então, x de tal é a raiz de 2 tal, mais um meio, e a y, né, vai ser 3 meios de tal, mais raiz de 2 sobre 4. Tal pertencente aos reais, né? A reta inteira, né? Bom, agora a gente pode utilizar a eliminação de parâmetro, né? O que que a gente faz? Ó, então, x, né, de tal é igual a isso aqui, y de tal é igual a isso aqui. Agora, se eu multiplicar aqui, ó, por essa multiplicação por 3 meios na expressão de x é para fazer com que esse coeficiente aqui, tá, tenha o mesmo valor que esse aqui do y, tá? Então, aqui a gente multiplica por 3 meios, a equação inteira. Então, aqui vai dar 3 raiz de 2 sobre 2 tal, mais 3 quartos. E a gente multiplicando aqui o y por raiz de 2 aqui fica igual, né? 3 raiz de 2 sobre 2 tal. A gente quer eliminar o parâmetro, mais um meio. Então, fazendo uma menos a outra, o parâmetro tal é eliminado e a gente obtém a equação cartesiana, né? Essa daqui já é a equação cartesiana, mas a gente pode melhorar ela, né? Algumas simplificações aí, ela pode ficar 6x, né, menos raiz de 2 4y igual a 1. Ou então, fazendo uma algebrinha aí, né, a gente pode deixar ela assim. Y igual a raiz de 2 sobre 8, que multiplica 6x menos 1. Tá? Então, aqui já poderia ser aceito, né, como equação cartesiana. Uma reta, claro, né, uma equação linear em x e em y, né, mas poderia colocar assim também, tá? Agora, a gente pode traçar, né, o esboço gráfico, né, da curva. Então, olhando para aqui, aquele análise que a gente já tinha feito, né? O x ele só pode ser positivo, né? Porque se ele fosse negativo elevado à terceira potência, aqui seria um valor negativo, contradiria o fato de isso aqui ser um quadrado. Então, o x só pode ser maior ou igual a zero. Já o y a gente pode deixar com que ele seja qualquer número real. Porque como ele vai estar ao quadrado, né? A gente pode fazer a derivada implícita aqui, né? Fica 2y, y' igual a 3x2. Colocando para cá o y', né? Fica 3 meios de x ao quadrado sobre y. Né? Então, daí a gente tira o seguinte, ó. Se o y, né, for negativo, né, se o y for negativo, é, deixa eu botar uma vírgulazinha aqui, né? Se o y for negativo, então o y' também é negativo. E se o y for positivo, então o y' também é positivo, tá? Ou seja, na parte onde o y é positivo, você tem uma inclinação, a inclinação, a tangente, né? No ponto, ela é sempre positiva, tá? Quando o y é positivo. Quando o y é negativo, a tangente é sempre negativa. E você pode ver também que o limite, né, quando o y vai para zero dessa expressão aqui, por valores positivos, vai para zero, e por valores negativos também vai para zero, tá? Eu deixo como exercício aí vocês se lembrarem lá do cálculo 1, tá? Ou seja, é isso aqui, tá, pessoal? A curva aqui é dada, né? Em zero, né? Ponto a origem 0, 0 satisfaz a equação, o ponto 1, 1 satisfaz, o ponto 1 menos 1 também satisfaz, né? A gente tem aqui um arco para cá, um arco para cá. Então, essa partícula, ela vem lá de... Esqueci de colocar aqui. Provavelmente o trajeto dela é assim, né? Certo? Então, ela vai, bate na origem ali, quica ali e vai subindo de novo ali ao longo daquela trajetória. Tá? Aqui também coloquei a reta tangente, ó, né? Ela tangente no ponto 1 meio, raiz de 2 sobre 4. Ela toca aqui no eixo y em menos raiz de 2 sobre 8, né? Como a gente viu ali em cima. Aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 8. Ela toca no eixo do y e a inclinação dela tá aí, né?
É a tangente daquilo ali. Então tá aí, ó. Esse é o esboço com a tangente no ponto lá. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário sobre esboços gráficos. Esboço gráfico não precisa ser perfeito, tá? Tem programas de plot. A gente pede um esboço gráfico assim, é para dar os principais detalhes, né? O mais ou menos para a gente entender, ver mais ou menos o tamanho da coisa, as principais características assim, né? A inclinação, a concavidade, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Claro que se você quiser um plot perfeito, você vai ter que trabalhar bastante no computador, né? Naturalmente aqui é um caso fácil, né? Agora, a última etapa, ele pede para calcular o comprimento, né? Aqui, partindo desse ponto aqui, né? Partindo aqui de -1, aí sobe aqui, vai e depois chega até aqui no ponto 1. Então, o quanto que isso aqui tem de comprimento? Você poderia pegar só um lado, né? Daqui até aqui e multiplicar por 2, porque, né? É simétrico. Mas eu fiz completo, né? Para vocês verem como é que... Então, vamos calcular o comprimento, então, né? Tem que calcular ó, a velocidade é 2t, 3t2, né? Esse intervalo aqui. O, o módulo da velocidade ao quadrado é 4t ao quadrado mais 9t à quarta. Quando eu tiro a raiz, isso aqui fica, vai dar um módulo de t lá fora da raiz, e aqui dentro fica a raiz de 4 mais 9t ao quadrado, tá? Então, a gente vai abrir em dois lados, né? Na parte, isso é módulo de t, então ele é negativo quando isso aqui é negativo quando t é negativo, e positivo quando t é positivo. Então, isso aqui, né? Nessa região aqui onde t é negativo, né, coloco -1 até 1 aqui, então aparece menos t. Tá? Na região onde ele é positivo, 0 até 1, aqui vai aparecer mais t. Pessoal, essa integral você faz por substituição, né? U du, né? É fácil fazer, tá aqui u igual a 4, 9t ao quadrado, du é igual a 18t dt. Tá? Essa conta é facinho, eu peço que vocês simplesmente façam aí e encontrem o resultado. O resultado, se eu não tiver errado, é 2 sobre 27, que multiplica 13 elevado a 3 meses. Pode deixar indicado, tá, pessoal? Você não precisa calcular essas coisas, né? -8. Tá? Então, tá aí a primeira questão, certo? Vamos, então, à segunda questão. Só trabalhem aí nesses problemas, tá? Revejam aí, vejam se realmente está tudo ok, certo? Deixa eu também fazer um comentário aqui, que aqui no gabarito eu estou colocando assim, com riqueza de detalhes, tá? Claro que na prova algumas coisas aqui você vai fazer meio en passant, né? Mas procurem se inspirar assim nessa coisa. Façam as coisas assim como eu estou fazendo, tá vendo? Eu vejo que isso aqui não é só porque é o gabarito, não. Para mim, eu faço assim. Quando eu vou resolver problemas, assim, mesmo em situações assim mais, digamos, mais, não queria usar a palavra avançado, mais adiante aí da matemática, né? Eu também faço os exercícios assim, tudo, porque se eu fizer assim meio rápido, eu acabo errando. Eu tenho, entendeu? Sou muito, eu cometo muitos deslizes, assim. Então, eu procuro fazer com calma, com tudo assim bem claro, a notação bem visível, as etapas bem, entendeu? Para que eu realmente não erre, tá? Então, se for o caso de vocês, eu sugiro que vocês também se empenhem em fazer assim, a coisa bem, né, esquematizada, passo a passo, não tenta atropelar o problema, tá? Então tá aí. Vamos agora passar, pessoal, para o problema, o segundo problema. O segundo problema, ele pede, calcule o trabalho do campo F, né? Esse campo aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, é a F1, e a F2 é x ao quadrado menos y ao quadrado, ao longo dessa curva aqui, ó. Essa curva é dada por essa expressão aqui, uma curva plana, y igual a 1 menos módulo de 1 menos x, entre os pontos 0, 0, ou seja, a origem, e o ponto 2, 0. Pessoal, olha só, primeira coisa aqui, quando a gente pensa em trabalho, né? Primeira coisa a fazer é sempre calcular para ver se esse campo aí é um campo gradiente, tá? Bom, ele não é, tá? O D1F2, que é 2x, não é igual ao D2F1, que é 2y, entendeu? Então ele não é conservativo. Isso aqui você vai ter que integrar na marra mesmo, tá? Vamos lá.
Então, pessoal, olha só para essa curva aqui. Repara, módulo. Quando o x está entre 0 e 1, tá? Essa daqui. Quando o x está entre 0 e 1, tá? Essa quantidade aqui, tá? É positiva, tá? Porque 1 menos alguma coisa que é menor do que 1, menor ou igual a 1, isso aqui é maior ou igual a 0. Então, é o próprio 1 menos x, tá certo? Então, 1 menos 1, 0, menos x mais x. Então, nesse pedacinho aqui de 0 até 1, ele é a reta y igual a x, que eu desenhei aqui, ó, né? Até 1. Agora, a partir de 1, quando o x adquire o valor acima de 1, entre 1 e 2, no caso, porque a gente só vai até 2, né? Essa quantidade aqui é negativa. Então, o módulo de uma quantidade negativa é menos ela. Então, aqui eu substituo por menos ela. Então, vai dar 2, né? 1 menos menos 1, né? Tá certo? E aqui, né? Vai ser menos menos, aqui vai ficar mais, né? Então, ok? X. Então, menos x. 2, tá? 2 menos x. Então, ela é descendo aqui, tá? E quando chega aqui no 2, a gente chegou no ponto que a gente queria, tá certo? Então, repara, você vai colocar isso aqui igual a menos isso, né? Quando, naquela parte lá. Então, menos, menos, mais, né? Menos, menos, mais, só que já tem esse menos aqui, né? Menos de novo. Então, fica 2 menos x. Tá? Então, olha só, a gente vai fazer a integral em duas etapas, né? Tem duas integrais a fazer. Uma subindo a rampinha e a outra descendo a rampinha. A rampa de subida, a parametrização é tt, é x igual a y, com t entre 0 e 1. A velocidade é o 1. A rampinha de descida, né? A posição é t 2 menos t, né? Com t pertencente ao intervalo 1 até 2. E a derivada, né? A velocidade, vai ser 1 menos 1. É exatamente esse vetor apontando nessa direção. Tá? A primeira integral, pessoal, então vai ser, né? Integral de 0 até 1, né? Integral de 0 até 1. 2t zero, só substituir essa parametrização lá na equação, que você vai ver que isso aqui é 2t ao quadrado, vírgula zero. Vetor velocidade, né? Isso aqui, tá? Facinho ver que isso aqui dá 2/3, tá? Isso é a primeira integral. Agora, a segunda integral, para o sigma 2, né? Você vai fazer isso aqui, né? T. O x é igual a t e o y é 2 menos t. Então, colocando lá, vai ficar isso aqui, aqui mais, aqui menos, né? Aqui o vetor velocidade. Fazendo aqui o produto escalar, né? A gente chega a essa, ok? Chegamos a essa expressão. Essa expressão é fácil de integrar, né? A gente pode dizer que 2 menos t é u, né? Então, du é menos dt. A conta aqui é simples de fazer, tá, pessoal? Simples substituição, tá? Quando t é igual a 1, u é igual a 1. Quando t é igual a 2, u é igual a 0. Mas aí tem esse sinal de menos aqui, então você pode trocar, né? Menos, você pode botar mais e trocar os limites de integração de posição. Então, fica a integral de 0 até 1 de 2, u ao quadrado du. Isso aqui vai dar 2/3 de u ao cubo, que nos limites 1 e 0 vai dar novamente 2/3. Então, é 2/3 mais 2/3. O resultado final é 4/3. Tá? Maravilha. Vamos seguir agora para o exercício 3. Tá? O exercício 3 ele pede para calcular que essa integral aqui, pessoal, vamos falar, né? Isso aqui é notação antiga, né? Vocês sabem, né? Mas é um tipo um campo também. A gente pode decodificar isso aqui num campo, como a gente vai ver agora. Então, calcule essa integral ao longo do circuito fechado, olha aqui, epsilon, onde epsilon é essa elipse aqui, tá? É uma elipse, só que ela não está centrada na origem, ela está centrada com x igual a 0 e y igual a 1/3, tá? E percorrida no sentido anti-horário. Tá? Então, olha só, a gente pode decodificar esse problema, né, como sendo integral do campo G, onde G
né, ao longo da elipse lá, onde G é dado por essa expressão aqui, tá, pessoal? É só comparar aqui, né? Isso aqui é ó, o G1 de XY e esse daqui é o G2 de XY, tá? Simplesinho. Vou pegar esse campo aí. Bom, é, fazer esse cálculo, né, desse campo estranho nessa coisa aqui, me parece que não é muito promissor, tá certo? Mas como o circuito é fechado, quem sabe a gente pode usar green? Não, não podemos. Não podemos que, né, na origem, essa coisa aqui dá zero sobre zero, percebe? Na origem, isso aqui dá zero sobre zero, certo? Então, tem uma singularidade lá no zero. Não vai dar certo, ok? Bom, agora deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Então, o cálculo direto não é promissor. E, por outro lado, o green não funciona porque o campo não é de classe C1. Não é de classe C1 em todos os pontos lá no interior da elipse. Olha, deixa eu desenhar aqui um pouquinho, pessoal, essa elipse, para mostrar melhor para vocês. Eu esqueci de fazer o desenho, então vamos fazer agora. Olha só. Vamos fazer assim, ó. Então, essa elipse aí desse problema, ele vai fazer assim, quer ver, ó? Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, tá? Ih, tá ruim, peraí. Deixa eu fazer assim para ele ficar reto aqui, gente. Ok. Então, olha só. O X, tá? Aqui Y, aqui X. Então, o centro dessa elipse é o... Tá? Em X é zero, certo? Mas em Y é um terço, tá? Digamos que esteja aqui assim, ó. Aqui um, né? Digamos assim, né? E aqui um terço. Então, o centro dessa elipse é aqui, tá, pessoal? Então, ó, o eixo X, ele vai até 2, tá? Ele vai até, peraí, deixa eu colocar aqui mais na proporção, rapidinho. Colocar aqui mais na proporção. Vamos colocar assim, né? Aqui um, aqui dois. Então, aqui um, aqui dois. Tá. Então, olha só, o centro dessa elipse, vamos colocar aqui em outra cor, ela é mais ou menos aqui um terço, tá? Ele está centrado aqui em um terço, mais ou menos. E, então, olha só, né? Ele vai ter dois. Agora, a altura, pessoal, isso aqui, né? Repara, essa altura aqui é um, né? Que é como se isso aqui tivesse dividido, olha aqui, por um ao quadrado. Um é maior do que três, né? Então, olha só, então aqui, um terço, um terço, um terço. Ele vem aqui assim até um terço aqui é um, certo? Então, ela passa aqui por cima, assim, um, passa aqui no dois, né? Então, aqui para baixo, ó, um, um e um. Ela passa. É mal desenhado, tá, pessoal? Vamos. Como é que é? Aqui. Não, peraí, tá errado, peraí. Deixa eu trocar aqui. Eu fiz errado aqui, gente. Me perdoem aqui. Que aqui é como se fosse o. Então, ela é mais ou menos assim. Um minuto. Vamos lá. Tá mal desenhado para burro, né? Mas espero que vocês tenham. Ah, tá. O centro dela é aqui assim, tá, pessoal? Aqui embaixo tá feio, né? Não tá legal isso aqui. Deixa eu desenhar melhor aqui, pessoal.
Isso. Mais ou menos isso aí. Tá certo? Ela é mais pra cima assim, né? Mas, tá? Então, integra. Aqui nesse. Ok. Então, repara que o centro da elipse aqui agora tem uma singularidade aí. Eu vou colocar ela aqui de verde, singularidade. Tá? Tem uma singularidade na origem aqui, tá? Ou seja, o campo não está definido aqui no verdinho, tá? Maravilha. Então, não posso usar o teorema de Green aí nessa área, né, pessoal? Vai dar zebra, né? Em princípio, pode, né, não vai, não está garantido que funcione. Então, a ideia aqui, pessoal, é fazer o seguinte: a gente pode usar o teorema de Green se a gente conseguir isolar a origem, né? Então, é aquela coisa lá, ó, aqui está a origem, tá? Eu posso fazer assim, ó. Em vez de usar a área da elipse, eu uso essa área D entre a elipse e uma circunferênciazinha pequenininha que caiba lá dentro, tá? Esse raio Rzinho dela não pode ser muito grande para ultrapassar aqui a elipse. Mas sempre é possível se escrever lá um raio pequenininho, né? Se a singularidade não está colada na elipse, não está, ainda tem bastante espaço, você pode colocar aqui uma circunferênciazinha. A tentativa de colocar essa circunferência, pessoal, deixa eu dizer, não é que esse truque vai funcionar sempre. Essa tentativa é porque, olha só, aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, a expressão do campo aqui sugere que a circunferenciazinha deve ser um fator de simetria desse problema, de tal maneira que simplifique. A gente vai tentar, se não for, não dá, né? Mas é claro que vai dar, porque isso aqui é uma questão de prova, né? Então, vamos lá. Então a gente troca o circuito para assim, né? Fica lá na elipse, epsilon, né? E aqui dentro isola lá a origem através de uma circunferenciazinha de raio R, que caiba lá dentro, né? E não ultrapasse a elipse. Então, essa área que entre a elipse e a circunferência a gente chama de área D, a gente utiliza o green aqui. Porque nessa região D, estrela, né? A singularidade foi isolada, o campo ele não vai apresentar problemas, né, de definição, nada disso, ele vai ser de classe 1, então a gente potencialmente podemos tentar usar o teorema de Green com seus devidos cuidados. Bom, então para usar o Green aqui tem que ser assim, né, pessoal? A- Essa curva aqui, epsilon, a elipse, vai ser percorrida aqui no sentido anti-horário, mais, né, a integral do campo, né, da G, né, agora percorrido no sentido horário, né, na circunferênciazinha C, é igual a D1G2 menos D2G1, né, ao longo de D estrela, certo? Aí vamos, né, o que a gente quer calcular é isso aqui, tá? Se a gente, só que o cálculo direto disso é problemático. Se a gente conseguir calcular esse e esse com relativa facilidade, a gente calcula a integral do campo ao longo da elipse de forma indireta, tá? Fazendo cálculo através das outras integrais. Um cálculo de forma indireta. Bom, eu peço, né? A gente acompanha aqui, ó. D1G2 é a derivada parcial com relação a x dessa expressão aqui, tá, pessoal? Dessa expressão aqui. Você derivar com relação a x, né? Fica menos 3x2, repete isso aqui. Agora passa por cima disso e deriva isso. Então cai um menos 2, pega um 2 lá, fica mais, né? Então 2x ao cubo, né? Vezes isso aqui, né? Menos 2 vira menos 3 é a derivada do que está dentro disso aqui, que é 2x. Então aparece o 2x aqui. Essa é a expressão. Se você fizer a mesma coisa para o D2G1, é a derivada dessa expressão aqui, que é o nosso G1, com relação a y, tá? Essa expressão vai dar x ao quadrado, que multiplica isso aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 2. E a derivada passando por cima, agora dessa setor aqui, vai dar menos 2yx ao quadrado vezes 2y multiplicado por x ao quadrado menos y ao quadrado elevado a menos 3. Tá? Fazendo D1G2 menos D2G1, tá? A gente vai obter essa expressão aqui.
tá? Colocando no mesmo denominador, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao cubo, né? Colocando no mesmo denominador, multiplica aqui por x ao quadrado mais y ao quadrado e resulta que é zero, tá? Resulta que é zero. Então, d1 g2 menos d2 g1 é igual a zero. Então, nessa região do campo não há singularidade, a gente pode usar o teorema de Green, sim, tá? Então, nesse caso, pessoal, esse lado direito aqui é zero, tá? Então, isso é igual a menos isso, tá? Então, a integral da elipse é igual a menos integral, né? Então, daí, a integral da elipse no sentido anti-horário é igual a menos integral na circunferência no sentido horário. A gente pode botar mais aqui e trocar aqui para anti-horário, é o que eu faço aqui. Então, a integral da elipse é a mesma integral da circunferência. Parametrização da circunferência manjada, R cosseno T, R seno T, lembrando que esse R é aquele Rzinho, né, suficiente para caber lá dentro. T pertencente ao intervalo 0 a 2π. A velocidade, também conhecida, menos R seno T, R cosseno T. Colocando lá na integral do campo, né, substituindo as parametrizações aí, depois de uma certa algebrazinha aí, produto escalar com a velocidade, né, papá. Aqui a composição do campo com a circunferência. Isso vai dar uma integral bem simples, né? Integral de menos cosseno ao quadrado de t dt. Fazer essa integral, a solução é isso, né? T sobre 2 mais 1 meio de cosseno t seno t. Nos limites 2π zero, essa parte aqui não contribui. Fica 2π sobre 2 vezes menos 1 menos π. Logo, tá? Integral na elipse é menos π também. Ok? Vamos lá. Questão 4. Qual é o trabalho do campo H, né, dado pela expressão 2x cosseno y, menos x ao quadrado seno y, sobre uma partícula que se desloca ao longo da curva, né, x elevado à quinta menos y à terceira igual a zero, entre os pontos 0, 0 e 1. Repara que os pontos 0, 0 e 1 são soluções dessa equação, né? Então, realmente a curva passa por esses dois pontos, né? 0, 0, 0 menos 0 dá zero, e 1. 1 elevado a 5 menos 1 elevado a 3, né? Ambos são 1 e também dá zero. Então, a curva, por mais feia que seja, ela passa realmente por esses pontos aqui. Bom, o problema didático, né, pessoal, envolvendo o trabalho, é aquela coisa que a gente já comentou no outro exercício, né? Sempre, né, ver logo se ele é um campo gradiente, né? Então, aqui no caso, D1H2, né, menos 2x seno y. D2H1 também, menos 2x seno y. Como a expressão do campo é toda regular, lá não tem singularidade, não tem nada, né? Tá tudo ok. Esse campo aí é um campo gradiente no R2, tá? Ok? Ou seja, o que que significa isso? Que o campo H vai ser escrito como gradiente de uma função escalar, H pequeno, né? Um H pequeno, uma função de classe C2. Bom, eu deixo como exercício fazer aqui, no caso é muito facinho, tá, pessoal? O H pequeno, né, a função potencial é x ao quadrado cosseno y mais uma constante k potencialmente aí que pode existir, tá? Então, agora a gente só tem que fazer o seguinte, a integral, né, de um campo gradiente é a função potencial calculada no ponto final menos a função potencial calculada no ponto inicial. O nosso ponto final e inicial já foram dados, né, pelo próprio problema. Ponto final é 1, e o ponto inicial é a origem. Então, calculando aqui, né, h de 1 vai dar 1 cosseno de 1, que é cosseno de 1. E o h na origem vai dar 0 ao quadrado vezes cosseno de 0, que é zero, né? Então, a resposta é cosseno de 1, tá? Então, aqui a gente encerra o simulado. Eu peço que vocês estudem bem tá? Essas questões e espero que o simulado tenha sido útil para a preparação da prova, tá? Em breve a gente vai mandar outro simulado para vocês se prepararem, ok? Então, obrigado.